E aí, posso ou não posso filmar abordagens e procedimentos policiais? Bom, a Constituição Federal vai dizer no seu artigo 5º, inciso 10, que a toda pessoa é garantido o direito à inviolabilidade da sua vida privada, da honra, da intimidade e da imagem, sendo assegurado, óbvio, o direito à eventual indenização pela violação indevida desses direitos e também desse direito à imagem. É o que está reproduzido também lá no artigo 20 do Código Civil. Qualquer pessoa que sofra um dano à sua imagem pode requerer a cessação da circulação dessas imagens e, eventualmente, uma indenização também por esse uso indevido. Fato é que hoje em dia, todo mundo, nesse tempo de comunicações instantâneas, todo mundo tem um smartphone que fotografa, que filma com qualidade absurda, e a pergunta é pertinente, sobretudo em face das notícias dessa semana, de que uma advogada, a doutora Thalita, teria sido execravelmente agredida durante a lavratura de um auto de prisão em flagrante, em que ela acompanhava o seu constituinte, o seu cliente, e teria sido agredida pelo delegado de polícia e por um policial militar lá em Lauro de Freitas, na Bahia. E acende essa discussão, para além das prerrogativas profissionais do advogado, essa discussão se é possível ou não, é legítimo ou não, que o cidadão grave o exercício das funções públicas, especialmente o exercício das funções policiais em abordagens, em procedimentos conduzidos em delegacias, em batalhões de polícia militar, etc. Muito bem, a par da discussão constitucional, do direito, obviamente, à inviolabilidade da imagem, a pergunta é: o servidor público investido nessas funções, o desempenho dessas funções, deixa de ter o direito à inviolabilidade da sua imagem? Me parece que não. A questão é: a inviolabilidade da imagem deve ser utilizada para proteger a imagem da pessoa. Acontece que, durante o exercício das suas funções, enquanto exercendo as suas funções, o servidor público é ali a presentificação do Estado. Isso é, o servidor é o Estado exercendo as suas funções e mais, é o Estado exercendo poder. E em relação às funções policiais, de maneira até mais severa ou mais delicada, ali o Estado está exercendo poder que, via de regra, é a face mais incisiva no patrimônio jurídico do cidadão. É o poder mais agressivo, entre todas as aspas, mais incisivo por sobre a vida do cidadão. E aí, em relação a essa discussão, me parece que, quando exercendo as suas funções, todo servidor público, para além do servidor policial, mas especialmente o servidor policial, por estar exercendo poder conferido pelo Estado, todo poder, obviamente, precisa de mecanismos de controle. Não que não existam mecanismos internos de controle, porque eles existem. As polícias têm as corregedorias, as polícias judiciárias, a polícia militar tem os seus órgãos internos de correição e controle, o Ministério Público, a quem compete também a fiscalização, o controle externo da atividade policial, mas toda e qualquer instituição pública no Estado democrático também está sujeito a um controle inexorável e bastante saudável, a meu juízo, que é o controle externo extra-institucional ou não institucionalizado, ou simplesmente controle externo social, o controle externo popular. Afinal de contas, o serviço público e a segurança pública, a defesa social é um serviço público. Todo serviço público, e como de resto toda a administração pública, está jungida, está vinculada à observância dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Tem que observar moralidade, tem que observar eficiência, tem que observar legalidade, tem que observar publicidade. De modo que, a meu juízo, o servidor público, especialmente o servidor policial, no desempenho das suas funções, é o Estado exercendo o poder, e o poder demanda fiscalização, e não apenas dos órgãos internos de controle, não apenas do Ministério Público, demanda fiscalização também da população, demanda fiscalização do destinatário final daquele serviço público que está sendo prestado. Então, a meu juízo, óbvio, desde que o cidadão não atrapalhe o desempenho da função pública, desde que o cidadão não turbe o exercício daquelas funções ou daquele ato policial, daquele ato funcional público, ele pode sim fazer registros audiovisuais daquilo, até porque, se sobrevierem eventuais ilegalidades, aquelas ilegalidades contribuem para a melhoria, para a eficiência do serviço público, porque a servidor nenhum é dado o direito de exercer as suas funções como bem quer. Ele precisa observar a legalidade, ele precisa observar todo o complexo de normas que regem a sua atuação enquanto vetor de exercício de poder do Estado. É isso que o servidor é no exercício das suas funções. Então, essa é a primeira
questão a se esclarecer, o que me parece encaminhar a resposta sim para aquela primeira pergunta. Posso fazer imagens, posso filmar? Pode, desde que não atrapalhe o ato. Se estiver acontecendo um ato em via pública ou em uma repartição pública, como de resto as delegacias de polícia e os batalhões de polícia militar são repartições públicas e o que está acontecendo lá dentro é serviço público, então posso sim fazer imagens, porque afinal de contas o que se espera da atuação de todos esses servidores é que hajam em conformidade com a estrita legalidade a qual eles estão vinculados, constitucionalmente vinculados. Agora, especial relevância, especial delicadeza toma essa questão quando a gente está falando do advogado. Até porque a Constituição Federal vai dizer lá no artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça. E mais, o Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8906 de 94, no seu artigo 2º, vai dizer: o advogado, ainda que exercendo o seu ministério privado, exerce função pública, serviço público, função social. Então, muita gente insiste em não dar a força normativa que a Lei 8906 de 94 tem. O Estatuto da Advocacia não é uma carta de intenções, não é uma carta corporativista da advocacia, é uma lei federal que tem aplicação cogente, obrigatória. A quem interessa uma advocacia enfraquecida, a quem interessa uma advocacia acuada, amedrontada? A ninguém. Prerrogativas profissionais não são só para proteger o advogado, não, elas são para aproveitar a todo cidadão, a toda a sociedade. Não é? Afinal de contas, o advogado deve ser livre, corajoso e amparado no desempenho das suas funções. Senão, não há defesa técnica que resista e não há Estado democrático que resista sem o exercício pleno da ampla defesa, que muitas vezes é capitaneada, é conduzida, é sindicada pelo advogado. Não é? Então, sendo função essencial a justiça e desenvolvendo um ministério público, funções públicas, um serviço público e uma atividade social, ao advogado é sim dado o direito, ou é legítimo que o advogado, no exercício das suas funções, faça registro audiovisual, sim. Inúmeras audiências são gravadas, por exemplo, e isso não é só para dar segurança para o advogado no exercício da sua função ou para o seu constituinte, para o seu cliente, não. Isso é para dar segurança para o próprio servidor público, para inclusive ter uma prova de que agiu em conformidade, que agiu em estrita observância à legalidade, aos preceitos normativos que regulamentam a sua função. Isso não é um corporativismo da advocacia, isso é a asseguração do Estado democrático de direito. Afinal de contas, aquele serviço público que está sendo desenvolvido por um servidor público tem premissas a ser cumpridas e o eventual desvio dessas premissas pode acarretar nulidade do ato processual. E muitas vezes o advogado está num estado de necessidade probatória. Isso é, a eventual ilicitude que se podia arguir em relação àquela captura de imagem não autorizada pela terceira pessoa, que no caso seria o servidor público, essa ilicitude poderia muito bem ser afastada ao argumentar-se um estado de necessidade probatória, porque não raro o advogado se defronta, e quem milita na advocacia sabe do que eu estou falando, não raro o advogado se defronta com arbitrariedades, ilegalidades, e muitas vezes ele não tem como produzir prova daquele ato, daquela ilegalidade. Então é uma maneira sim do advogado não apenas se proteger, mas proteger os interesses do seu constituinte, proteger os interesses do seu cliente e mais do que isso, proteger a efetiva aplicação do Estado democrático constitucional, a efetiva aplicação correta das normas naquele ato processual ou naquele ato público que está sendo desenvolvido, não é? A segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Isso está lá no artigo 144 da Constituição Federal. Então, sendo um direito e responsabilidade de todos, me parece que é muito razoável o controle e a sindicância dos serviços públicos, dentre eles a segurança pública, que majoritariamente é prestada por órgãos e por servidores com funções policiais. Me parece muito razoável que o advogado, sim, contribua com a melhoria desse serviço, e andaríamos muito bem se todos esses atos fossem filmados, né? Toda viatura de polícia, seja civil, seja militar, não importa, deveria estar guarnecida com uma câmera, todo policial deveria estar sendo filmado, todo servidor público deveria estar sendo filmado, de maneira que o serviço público possa se aperfeiçoar constantemente, isso não como um fantasma que pese sobre o desempenho das funções do servidor. Não se pretende a implementação de um Big Brother sobre o servidor. Não, ao contrário, até para atribuir segurança para o próprio servidor, para o próprio serviço público, se eventualmente questionado em qualquer esfera administrativa ou criminal, para que ele próprio possa dizer, olha, basta ver as imagens para perceber que o procedimento foi padrão, respeitou as normas previstas para o ato, houve estrita observância da legalidade, da proporcionalidade, está tudo dentro dos conformes. Então, de parte a parte, o registro audiovisual dos serviços públicos me parece uma medida saudável, salutar.
especialmente num país em que ainda, infelizmente, acontecem arbitrariedades como essa que vitimou nos últimos dias a doutora Thalita, lá em Lauro de Freitas, na Bahia, que sofreu uma agressão execrável por parte de um delegado de polícia e por parte de um policial militar, aparentemente pelo fato de ter registrado, de ter filmado com o seu celular um ato que estava acontecendo dentro da delegacia de polícia. O seu cliente estava sendo flagranteado e ela estava acompanhando, e aparentemente foi cerceada uma prerrogativa profissional dela, e ela sacou do seu telefone exatamente para produzir prova. E essa é a evidência, esse é o exemplo do que eu disse sobre estado de necessidade probatória. Se não assim, como produzir prova de uma eventual arbitrariedade, de uma eventual ilegalidade que venha a vitimar o seu cliente, que venha até a vitimar o advogado? Fica difícil. Isso é, obviamente, a meu ver, um estado de necessidade probatória que legitimaria sim a extração dessas imagens, que legitimaria sim essa filmagem, esse registro audiovisual. O que não se pode fazer, obviamente, não se pode pretender uma carta branca para usar e abusar como bem pretender dessas imagens. Aí sim, claro, o cidadão, e óbvio o advogado está incluído nessa categoria, que fizer um uso indevido, uma exploração comercial ou um uso desabonador, dolosamente desabonador dessa imagem, claro, ele está sujeito à responsabilização em todas as esferas, civil, criminal, administrativa, etc. Agora, nesses casos, para fazer frente a um arbítrio, para fazer frente a uma ilegalidade ou para sindicar o correto exercício das funções públicas, sejam elas policiais ou não, me parece que há sim legitimidade de que o cidadão, e especialmente de que o advogado, no exercício das suas funções, faça sim essas imagens. Aliás, andaria até muito bem se assim fizesse, para que, preservando as suas próprias prerrogativas profissionais, consiga melhor atender ao comando do artigo 133, que é efetivamente fazer-se indispensável a uma correta administração da justiça, tá certo? Em um Estado democrático de direito, todo poder precisa de controle, e o poder descontrolado, o poder sem sindicância, o poder que não tem accountability, vira necessariamente arbítrio, vira necessariamente um poder autoritário e muitas vezes um poder violento, não só ideologicamente, mas como nesse caso da advogada, um poder fisicamente violento. É óbvio que, se apurada a responsabilidade criminal, os agentes podem responder tanto por abuso de autoridade ou eventualmente até por constrangimento ilegal, que está lá no artigo 146 do Código Penal, tá certo? Então, em suma, a meu juízo, pode sim o cidadão fazer registros audiovisuais de operações policiais, de procedimentos policiais e, enfim, de serviços públicos ou servidores públicos em atividade durante o exercício das funções, porque são instâncias públicas, são serviços públicos, são servidores que representam o Estado e que exercem muitas vezes poder, e muitas vezes um poder incisivo sobre a esfera de direitos do cidadão. Claro, desde que a pessoa que está fazendo as filmagens não interfira, não tumultue aquele ato, né? E o advogado aí também incluído, especialmente no desempenho das suas funções, especialmente quando estiver participando do ato como um personagem fundamental daquele ato, em delegacias de polícia, em batalhões de polícia militar, em promotorias de justiça, não importa onde. Isso para um exercício correto, independente e livre da advocacia, o que é assegurado pela Constituição Federal e o que é assegurado pelo Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal e, óbvio, tem força normativa, não é uma mera carta de intenções. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber conteúdo sempre que a gente publicar e nos ajude a construir esse espaço que se pretende sempre um espaço plural, um espaço democrático, um espaço de construção crítica, não apenas de opiniões, mas também de algum conhecimento nessa esfera imensa do cotidiano cultural, social, político, sempre nessa referência com as ciências criminais que constituem essa área tão apaixonante do direito, tá certo? Conte com a gente e ajude a gente, contribua com a gente para construir cada vez mais um conteúdo bacana, um conteúdo de relevância, tá certo? Fortíssimo abraço!